Olá, bom dia, meus amigos, vocês que estão aí no YouTube nos acompanhando. Nós estamos mais um dia aqui no Upgrade Pray, esse grupo de oração. Nós agradecemos vocês que estão nos acompanhando. Desde já peço para deixar um comentário, deixar um like para nós, para impulsionar esse vídeo para outras pessoas também, para que possam assistir, ouvir a mensagem e ser tocados por Deus, pelo Espírito Santo. Agora nós vamos ter uma mensagem com o pastor Alex, e o pastor Alex é daqui, né, de Belo Horizonte, é o pastor da minha igreja. Muito obrigado, pastor, por mais uma vez. O senhor, mais uma vez não, pela primeira vez, né, que o senhor está aqui, mas pelo senhor aceitar esse convite de tão bom grado, e a palavra, os momentos que se seguem são seus. Tá sem som, pastor? Funcionando agora? Agora sim. Ótimo. Quero agradecer muito a vocês pela oportunidade. A gente está podendo adorar o Senhor juntos, orarmos em favor de pessoas que estão em necessidades, acordar pela manhã e a primeira coisa do dia ir à presença dEle para agradecer pelos milagres, pelo cuidado dEle, por todas as coisas que Deus é na nossa vida. Não só coisas que Ele faz, mas por tudo que Ele é, que Ele representa para nós também. Na manhã de hoje eu queria falar um pouco sobre o papel e o poder da ressurreição de Cristo e como é importante ter Cristo na nossa vida como nosso Senhor. Relembrando, nós vivemos num mundo caído, um mundo de pecado, e nesse mundo de pecado existem diversas pessoas tentando se aproveitar e criando maneiras para se aproveitar, para fazer o mal, para praticar o mal. E eu me lembro de uma reportagem, foi veiculada numa rede de TV muito importante do país, de um golpe que foi aplicado por uma quadrilha especializada em seguros, e sempre houve, né, golpistas tentando passar a perna e ganhar vantagens de muitas maneiras. Essa quadrilha tinha como alvo seguradoras, e o propósito da quadrilha era fazer com que a seguradora pagasse seguros de vida para pessoas que de verdade não morreram. Então eles forjavam a morte de alguém que tinha um seguro, e a polícia investigando descobriu toda a quadrilha. Eles colocavam peso no caixão, faziam um velório, colocavam alguma coisa pesada no caixão para simular que o caixão estivesse aberto. O segurado então tinha sua certidão de óbito lavrada. E quando a polícia, quando a seguradora pagava, né, o prêmio, eles dividiam o valor. E a polícia então investigou e descobriu essa quadrilha, e todos foram presos. Uma sepultura estava vazia. Na verdade, a sepultura vazia, para nós, é um motivo de vitória. Para os bandidos, era um golpe, uma forma de passar a perna, uma forma de adquirir recursos. Para nós, a sepultura vazia é motivo de alegria, de vitória. Eu queria convidar você para ir até o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, para nós analisarmos esta história, que fala do poder de Deus diante da morte. Ontem eu conversava com a minha esposa aqui antes de dormir, e não por coincidência, mas por providência divina, nós estávamos falando exatamente sobre isso, comentando sobre uma família que está enlutada aqui na nossa cidade ao perder o filho, e lemos a promessa de Cristo sobre a morte, tá? Lá no Apocalipse, quando ele diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. E eu quero me deter aqui nesse momento no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, caso vocês tenham acesso à Bíblia aí nesse momento, queria convidar vocês a abri-la, para que a gente possa dividir esse momento de leitura. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a gente vai começar aqui no verso 1, tá bem? Deixa eu só achar aqui.
verso 1. Eu queria fazer uma oração antes de abrir a Bíblia, convidar vocês que estão assistindo, estão adorando juntos aqui, para que a gente fale com Ele neste momento. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, na sua soberania, conheces todas as coisas e talvez nesse momento em que oramos, nesse dia, ou meses ou anos depois, participando, tendo oportunidade de abrir este culto e adorar juntos, sabendo que não há barreiras, ó Pai, para aqueles que barreiras de tempo, de espaço, não há barreiras causadas pelo homem, possam atrapalhar nossa adoração, nosso louvor. E pode ser que alguém esteja nesse momento enlutado, sofrendo, coração partido pela perda de alguém importante. E ao olhar para Jesus, como sendo aquele que tem o poder sobre a morte, nós oramos em nome dele, de Cristo, que traga paz e conforto ao coração. E que nesse momento que a palavra é aberta, que o Espírito promova em nós a capacidade de compreender tua palavra, de sermos abençoados e batizados com teu Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Texto de Lucas, capítulo 24, inicia no verso 1 da seguinte maneira. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes, e estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram aos 11, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, as coisas pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Pedro, então, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado do que havia acontecido. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro, diz o texto bíblico, ele estava vazio. Mas não era um golpe, não era mentira, não era falso, era de fato verdade, tudo aquilo que Jesus havia profetizado. A tumba estava vazia, a pedra havia sido removida. E desde os dias da ressurreição de Cristo, os críticos tentam desacreditar no relato bíblico da ressurreição. Os próprios discípulos também tiveram dificuldade de acreditar. E o aspecto mais importante é a pergunta dos anjos, que está no verso 4 e 5. E os anjos disseram para aquele grupo de mulheres que estava ali, verso 4 e 5, e dizendo assim, estando com medo, diz o verso 5, baixando os olhos, os anjos perguntaram: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Há muitos que têm procurado a Jesus no lugar errado. Ele havia profetizado a respeito de sua ressurreição e o poder que ele tinha sobre a morte, a autoridade sobre a morte. Mas muitos têm procurado Jesus no lugar errado. Nesse momento, há pessoas procurando Jesus em realizações humanas e não divinas. Alguns estão procurando solução para seus problemas em sua própria força, sua capacidade, buscando força e poder em seres humanos, tentando até mesmo, de maneira muito sincera, encontrar na igreja a solução definitiva para seus problemas, quando, na verdade, a solução está em Cristo.
E muitos têm visto a Jesus de maneira equivocada. Para alguns, Jesus é apenas um herói nobre, alguém que viveu uma vida importante, uma vida bonita, um mártir que se deu por uma causa nobre, mas isso não basta. Jesus não é só um personagem histórico importante. Jesus não é só alguém que teve que pronunciou palavras relevantes, que tem um exemplo de vida. Ele está vivo e ele pode viver no meio de nós, ou podemos dizer de forma mais acertada, através do Espírito Santo. Jesus vive em nós. Ele é presente hoje. Há um segundo grupo de pessoas que creem que a vida de Jesus deve ser estudada, suas palavras examinadas, o conteúdo de seus sermões deve ser minuciosamente compreendido, analisado. São pessoas que vivem um cristianismo teórico. Eles querem dissecar as palavras de Jesus, dar sentido ao que ele falou. Nós temos, e não só nos dias de hoje, mas em todas as épocas, proliferação de grupos de estudo, de homens e mulheres que se dedicam a conhecer Jesus e suas palavras, mas temos uma diminuição de grupos de oração. As reuniões de estudo, de compreensão, de aprofundamento teológico a respeito de Jesus Cristo são muito importantes. Mas Cristo não deve ser apenas examinado, ele deve ser experimentado. Ele deve fazer sentido para a vida de quem o busca. Há também aqueles que creem que Jesus é um modelo perfeito de vida. E ele o é. Jesus é um modelo perfeito de vida. Mas o exemplo perfeito de Jesus pode ser extremamente desanimador. A olhar para a distância, o grande abismo que há entre nós e Jesus Cristo, seu caráter perfeito e o nosso caráter imperfeito, isso pode causar em nós um profundo desânimo. Durante séculos, os homens olharam para os pássaros voando e viram os pássaros como um modelo, olhando e observando a liberdade do voar, mas só na modernidade o homem passou então a voar. Talvez um dos indivíduos mais importantes, modelo para essa compreensão e experimentação sobre voar, Santos Dumont. E voar tornou-se possível após anos de pesquisas, de observação, de cálculos, de falhas, tentativas, até chegar ao acerto. Falando sobre modelo, sobre a tentativa de imitar alguém, o homem tentando imitar, por exemplo, os pássaros voando. Você se lembra da escola, quando você era pequeno, e tentava escrever as letras que a professora colocava no quadro, mas era impossível, você não tinha prática, não tinha firmeza com a mão. E a professora, então, fazia os pontinhos, né, para que você pudesse tentar cobrir. Em algumas situações, a professora pegava a sua mão junto com o lápis e fazia, né, o contorno de cada letra, para que depois você pudesse fazer sozinho. No início, as letras muito feias, garranchos, talvez quase incompreensíveis, mas com um tempo de prática, a professora, depois de ensinar você, e com a sua mão, né, tentar fazer com que você copiasse as letras, depois ela, com o tempo, você conseguiu fazer sozinho. É isso que Cristo faz. Ele é um modelo, é um exemplo. Mas também, quando nós não conseguimos alcançar o seu caráter, quando não alcançamos o nível de espiritualidade, de vida espiritual, Jesus é o nosso substituto. E estando presente em nós, através do Espírito, ele pode ser nosso substituto também. Pode ser que tenha faltado no nosso cristianismo, em algum momento, enxergar a Cristo como nosso substituto. E tentemos, vez após vez, tentar imitá-lo, copiar seu modelo de tratar as pessoas, modelo de vivência espiritual e fracassar miseravelmente. Porque temos buscado Jesus no lugar errado, pelas razões erradas. É muito importante que a gente peça coisas a Cristo. Senhor, me dê isso, me dê aquilo. Mas é muito mais importante que a gente vivencie experiências com Ele de maneira que, primeiro, Ele nos faça ser,
para depois nós termos algo. Primeiro ele nos faça parecer com ele, para depois nós podemos oferecer isso para outras pessoas. E eu pergunto, como você busca Cristo? Qual é a razão que leva você a buscar Cristo? Você quer alguma coisa dele? Você quer um milagre, quer uma bênção, quer que alguém saia do hospital? Você quer que alguém mude de vida? Quem é Jesus para quem o busca? Ele não é só um fazedor de coisas, um operador de milagres. Ele precisa ser o seu Deus, o seu Salvador, o seu Senhor. Muitos querem Cristo como Salvador, mas nem todos estão dispostos a ter Cristo como o Senhor da vida. Cristo como o Senhor requer que um preço seja pago. O preço da abnegação, o preço de abrir mão dos próprios desejos, dos próprios projetos de vida, para ver o que Cristo deseja para nós. Eu observo no mundo cristão as pessoas têm muito medo de fazer pactos, de fazer, como eu posso dizer, de entregar a vida para Jesus, porque tem medo de não conseguir fazer aquilo que acham que devem fazer para Jesus. Mas o mais difícil no cristianismo não é guardar o sábado, o mais difícil não é se alimentar de alguma maneira específica para ter mais saúde. O mais difícil no cristianismo é matar sua vontade, para que a vontade de Jesus impere em nossa vida. Eu quero que você entenda que, se você olhar para a Bíblia, vai perceber que você é muito importante para Deus. A gente deve se aproximar de Jesus, olhando Jesus como nosso modelo, como nosso padrão de comportamento, mas ver Jesus também como nosso substituto e entender que nós vamos alcançar o reino de Deus, não por aquilo que podemos oferecer para o reino, mas por aquilo que o reino ofereceu para nós. Não é o reino que precisa de nós, nós precisamos do reino de Deus. Mas o reino de Deus não seria o mesmo se nós não estivéssemos lá. Por isso você é o alvo de toda a divindade. O Pai, o Filho e o Espírito estão trabalhando incessantemente para que você alcance o reino. Jesus vai voltar e vai nos presentear com um caráter igual ao dele. Caráter que, por muito estudo, muita oração, por passar tempo na presença dele, nós fomos adquirindo ao longo da vida, ao longo de uma existência de santificação, mas que receberemos no ato de sua vinda. E falando sobre a vinda de Cristo, isso me faz lembrar de um fato que aconteceu no dia 10 de março de 2019, quando uma mãe ia fazer uma viagem com o seu bebê, empurrando o carrinho de bebê pelo saguão do aeroporto, preocupada com as malas, com o ticket da bagagem, em imprimir no totem do aeroporto o bilhete para embarcar. Então, ocupada ali com as suas muitas tarefas, ela embarcou, entrou no avião, e quando já estava no avião, percebeu que não estava com o seu bebê. Desesperada, procurou os comissários de bordo, pedindo que a viagem fosse adiada, porque ela havia esquecido o seu bebê no saguão do aeroporto. Isso parece impensável para qualquer mãe do mundo, mas Jesus Cristo afirmou, através do profeta Isaías, que ainda que uma mãe esquecesse de seu filho que ainda mama, o filho que foi gerado no seu ventre, ele não esqueceria de nós nunca. E ele vai voltar para nos buscar. Olhando para isso, vemos Jesus Cristo com um interesse profundo, enorme em nossa salvação. E eu quero desafiar você, eu me desafio insistentemente também a ter uma relação de amor, a ter uma relação saudável com Cristo, de aproximação, de tê-lo como meu Senhor, de tê-lo não só como meu modelo, mas como meu substituto, entendendo que nas minhas falhas, nas minhas crises, ele não deixa de me amar. Eu queria que você entendesse que o amor dele não depende do meu desempenho. Ele não me ama menos quando erro e me ama mais quando eu acerto. Ele é o meu Senhor. O amor dele é estável, imutável, inegável, inegociável, e só
com muito esforço é que a gente poderia se perder. É fazendo muito esforço para estar longe dele. É correndo milhas e milhas de distância dele que nós poderemos nos perder. O projeto de Jesus Cristo, o projeto de Deus é salvar você. Eu desejo que você tenha uma experiência com ele que leve você a sentir, a experimentar, a viver a salvação em Cristo. Eu gostaria que isso fosse realidade para você todos os dias da sua vida. Convidar você para orar nesse momento, para que a gente possa permitir a presença dele na nossa vida, não só agora, nesse culto, permitir não só nesse dia, mas experimentar todos os dias, o tempo inteiro. Ele está do nosso lado, que ele divide a vida dele com a gente. E eu queria convidar você para a gente poder falar com ele nesta hora. Vamos orar? Pai, nós agradecemos muito pela dádiva celestial mais importante de todos os tempos, foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvar, porque através da presença do Espírito Santo, que está agora aqui comigo em Belo Horizonte, mas está espalhado por este país, através das pessoas que participam deste encontro, este mesmo Espírito que é eterno como Jesus Cristo, como Deus, e que tem um interesse eterno na nossa salvação, e que foi prometido para habitar em nós, que pode desenvolver em nós a presença, o caráter, a vida de Cristo. Eu peço em nome de Jesus que todo filho e filha do Senhor que está adorando conosco neste momento, disponíveis seus corações como habitação, como morada do Espírito, tenhamos então a presença de Cristo como nosso modelo, como nosso substituto. E nas nossas falhas, Cristo intercedendo por nós no santuário celestial, aplique seus méritos de justiça, de favorecimento a nós. Eu te peço, Senhor Deus, esta bênção em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo.